Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus nos fortaleça através da sua palavra. Vamos ler Filemon, carta de Paulo a Filemon. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também nosso colaborador. A igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isto. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por meio das orações de vocês, eu lhe seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a vocês. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Glória a Deus. Essa menor carta que o apóstolo Paulo escreveu, não escreveu a uma igreja, como geralmente percebemos, e também não a um pastor. Ele escreve a um homem de Deus, que a igreja se reunia na casa dele também. A igreja em Colossos, que esta carta provavelmente foi enviada junto com a carta aos Colossenses. Havia ali um servo de Deus, muito respeitado e com muito bons frutos, chamado Filemon. E Paulo escreve essa carta, estando preso em Roma, para poder pedir a ele um grande favor. Mas o que nós queremos destacar nessa carta, diante deste assunto pessoal, porque Paulo trata de algo muito pessoal com Filemon, nós queremos destacar o poder transformador da graça de Deus. Perceba mais uma vez, como falamos na carta aos Colossenses, que Paulo começa e termina a carta falando sobre a graça de Deus. E essa carta, ela é um exemplo muito tremendo, como que a graça de Deus opera na nossa vida, nos nossos relacionamentos e na igreja. A graça e a glória de Jesus são os assuntos principais tratados por Paulo em suas cartas. E quem era Filemon? Um discípulo de Jesus na cidade de Colossos.
servo de Deus fiel. E aí, vamos ver juntos, primeiro, como que a graça de Deus operava na vida de Filemão. Paulo, então, primeiro reconhece a graça de Deus na vida de Filemão. A igreja se reunia na casa dele, o versículo 2 diz isso. E aí em Filemão, no versículo 4, Paulo fala sobre a oração dele por Filemão. Ele diz: eu dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque eu tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus. A graça de Deus na vida de Filemão, primeiro, fazia dele um cooperador da obra de Deus. Ele era um grande cooperador. Versículo 1, Paulo diz: ao amado Filemão, que é nosso cooperador, colaborador. Amado, como que a graça de Deus nos transforma em colaboradores da sua obra, em trabalhadores do seu reino. Isso é graça de Deus, não é mérito nosso, não é porque nós de alguma forma descobrimos que servir a Deus é bom. Nós servimos a Deus e cooperamos porque a graça de Deus molda o nosso coração, transforma nossos valores, renova a nossa visão, nos dá prioridades. E a prioridade de quem conhece o Senhor e é cheio da graça de Deus é cooperar com a obra do Senhor, diretamente, intencionalmente e com alegria. A graça de Deus transformou Filemão em um cooperador do reino. Segundo lugar, nós vemos a graça de Deus na vida de Filemão, tornando ele alguém que tinha uma fé produtiva, uma fé verdadeira. Versículo 5, tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. A verdadeira fé, ela é no Senhor Jesus, e a verdadeira fé produz uma vida de amor em nosso coração. Então a graça de Deus tornou Filemão cooperador, uma fé produtiva e amor pela igreja. Paulo elogia e reconhece: você ama a todos os santos, ama a igreja. Amado, quanto mais cheio da graça de Deus, quanto mais conhecemos a graça de Deus, mais nós vamos amar a igreja de Jesus, os fiéis do Senhor. Nós vamos amar o povo de Deus, com todas as suas limitações, contradições às vezes, mas nós vamos amar porque a graça de Deus nos faz amar a igreja do Senhor Jesus. E mais uma característica da graça de Deus na vida de Filemão, perceba na sua Bíblia: Filemão era um homem de Deus, submisso e obediente às autoridades espirituais. Versículo 21, perceba na sua Bíblia, diz assim, Paulo falando com ele de maneira muito carinhosa, fala: certo estou da sua obediência, eu escrevo a você sabendo que fará mais do que eu estou pedindo. A graça de Deus nos dá um coração submisso, quebrantado, disposto a obedecer aqueles que estão há mais tempo do que nós no Evangelho e que de alguma forma o Senhor os usou e usa como autoridade espiritual sobre nós. A graça de Deus nos faz assim. Paulo diz: olha, eu sei que você tem um coração obediente e que você vai fazer muito mais do que eu estou pedindo. E o que Paulo está pedindo? Paulo estava pedindo a Filemão que recebesse de volta um escravo dele que fugiu, chamado Onésimo. Essa carta é uma preciosidade, porque nos tempos bíblicos e durante muito tempo na história, a escravidão era algo comum. E aqui Paulo está falando de uma questão que era cultural na sociedade daquele tempo. Mas Onésimo, sendo escravo lá em Colossos de Filemão, fugiu, rompeu um tipo de contrato, um tipo de compromisso que havia, mesmo sendo algo que Deus nunca provou, que foi algo que feriu tanto o coração de nações, histórias tão terríveis acerca da escravidão. Mas aqui o Senhor, o Evangelho, o poder da graça de Deus tinha alcançado este homem chamado Onésimo. E aí Paulo mostra como a graça de Deus também transformou Onésimo, esse escravo fugitivo. E aí Paulo diz primeiro que Paulo percebeu a graça de Deus na vida de Onésimo, porque Paulo gerou Onésimo espiritualmente no meio a dores. Olhe comigo no versículo, aí em Filemão, no versículo 8, versículo 8, diz assim: pois bem ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você. Paulo diz que ele tinha até liberdade para pedir ou para ordenar que Filemão
recebesse Onésimo lá, ele fala acerca de Onésimo, versículo 10, eu faço um pedido em favor do meu filho Onésimo, que eu gerei entre algemas. Amado, esse escravo fugitivo, que nós não sabemos os detalhes do prejuízo que ele trouxe para Filemon, Paulo diz assim, olha, agora é meu filho, eu o gerei espiritualmente. A graça de Deus faz isso com a gente. A graça de Deus nos torna capazes de, em oração, em amor, ser canal de Deus para gerar filhos espirituais, cuidar deles, meadores. A graça de Deus, então, gerou Onésimo como filho de Deus e discípulo de Paulo. Paulo também reconhece que Onésimo, pela graça de Deus, se tornou útil. Olha no versículo 11. Antes ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Nós não sabemos se Onésimo era um péssimo escravo ou servo, alguém difícil de lidar, alguém que não cooperava com nada, e por isso Paulo diz, olha, ele era inútil. Alguns estudiosos acreditam que isso tem a ver com o nome dele. Paulo está fazendo um jogo aí com o nome de Onésimo, que tem a ver com essa questão de ser útil, e Paulo está falando que ele não honrava nem o significado do nome, mas agora ele é um verdadeiro útil, tanto para mim quanto para você. Por que, amado, que Onésimo se tornou útil no reino de Deus? Por causa da graça de Deus na vida dele. Amém. A graça de Deus transforma pessoas que antes estavam paralisadas, atadas, estavam muitas vezes aprisionadas pela passividade, e agora sendo útil no reino de Deus. Como é maravilhoso ver isso, né? Creio que todos nós que estamos nessa manhã ouvindo essa palavra, antes de realmente abrirmos o coração para essa graça maravilhosa de Deus, amado, nós não éramos úteis. Agora a graça de Deus nos torna útil para o reino de Deus. E aí, amado, uma terceira virtude aí da graça de Deus na vida de Onésimo, muito importante, que Paulo vai destacar. Versículo 12, eu o estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração, eu queria conservá-lo comigo, para que me servisse em seu lugar, nas algemas que eu carrego por causa do Evangelho, mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não seja como obrigação, mas de livre vontade. Amado, você sabe o que Paulo está fazendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, a graça de Deus transformou tanto Onésimo, que esse homem que fugiu, talvez por ter lesado o seu dono, o seu senhor, talvez porque ele se rebelou, agora, o que a graça de Deus fez com Onésimo? Fez ele estar disposto a voltar e enfrentar o seu passado, a se humilhar, e disposto também a restituir o que ele deixou pendente lá atrás. Quantas pessoas hoje acham que elas podem vir para Jesus, se converter, e não consertam a sua vida, fogem do seu passado? Onésimo não, a graça de Deus nos faz nos humilhar e enfrentar o nosso passado e corrigir coisas que deixamos pendentes lá atrás. O verdadeiro arrependimento nos leva a enfrentar e não a fugir do passado. É graça de Deus que faz isso, né? É a graça de Deus transformando a nossa vida. E aí, amado, Paulo também reconhece a graça de Deus, agora nessa história, em nos fazer perdoar, confiar e acolher novamente pessoas que nos ofenderam, nos feriram, nos decepcionaram. Porque o que Paulo pede para Filemon, amado, é que o receba. Versículo de número 15, versículo 15, talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, para que você o receba agora para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, mas como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Paulo está dizendo, eu quero pedir a você, e o apóstolo Paulo usa da liberdade que ele tinha com Filemon, dizendo, olha, eu poderia até exigir, mas eu queria que você fizesse por livre vontade. Eu quero que você o receba novamente, o perdoe, o acolha, que você tenha um coração aberto para isso. Por que Paulo fala isso? Porque Paulo reconhece que a graça de Deus nos faz perdoar pessoas que nos lesaram, nos faz tratá-la novamente com amor, confiar e acolher novamente. Paulo espera um perdão voluntário. Você sabe por que um escravo fugitivo poderia sofrer se ele fosse
preso ou descoberto, ele poderia primeiro ser torturado, para dar exemplo para os demais. Ele poderia ser marcado com uma letra de fugitivo na testa para sempre, e poderia ser morto. Mas Paulo aqui está escrevendo para um povo que no meio de uma cultura deformada foi visitado pela graça de Deus, pelo poder do Evangelho, pela presença do Espírito Santo, pelo amor de Jesus. E Paulo agora escreve: Filemão, você é um servo amado, fiel, cooperador, exerça o perdão, acolha novamente, receba-o como a mim mesmo. Por quê, amado? Porque Paulo sabia que o Evangelho e a graça de Deus nos faz perdoar pessoas. Sabe por quê? Porque a graça de Deus nos faz tratar a pessoa como Jesus nos trata. O que o Senhor fez com você e comigo, o Senhor espera que a gente faça com aqueles que nos feriram, ofenderam, nos lesaram no caminho. Um perdão, acolhimento, e percebendo que Deus transforma pessoas. C.S. Lewis afirmou que o perdão é uma ideia brilhante, até que a gente precise perdoar. Porque na teoria é maravilhoso, e a maioria das pessoas hoje está se tornando amarga, está se tornando extremamente melindrosa, sensível, hipersensível. As pessoas estão se tornando vítimas, o tempo todo se vitimizando, porque a sociedade, porque a igreja, porque a família, e se sentindo cada vez mais cheia de orgulho ferido. Por quê? Porque esqueceram um mandamento bíblico que é curador, restaurador, que é preservador da alma, perdoar. Paulo então fez e esperava que Filemão fizesse o que Cristo fez por nós. Nós somos chamados para perdoar e acolher pessoas que nos feriram, e às vezes foram inúteis em algum momento, e depois Deus as torna úteis no nosso caminho, no sentido de trabalhar conosco para a glória de Deus. E aí, em último lugar, Paulo também reconhece que a graça de Deus, que transformou Filemão, que transformou Onésimo, a graça de Deus que nos faz acolher pessoas, Paulo, em último lugar, reconhece que a graça de Deus também nos presenteia com relacionamentos edificados para o reino de Deus. Paulo conclui essa carta, que é um pedido pessoal de acolhimento de um discípulo de Jesus que foi liberto, encontrado pela graça de Deus. Onésimo possivelmente fugiu de Colossos e estava em Roma. Paulo diz que o ganhou para Jesus em cadeias. Nós não sabemos se ele conhecia Paulo já de alguma visita a Colossos, e por isso lá em Roma o procurou. Porém, agora Paulo termina essa carta dizendo o seguinte, no versículo de número 22: e no mesmo tempo, prepare-me também pousada, pois eu espero, por meio das orações de vocês, que eu lhe seja restituído. Então Paulo pede para poder receber Onésimo, mas Paulo também reconhece aqui a graça de Deus que nos fez igreja, que nos fez ter relacionamentos por Jesus, em Jesus, pelo Espírito Santo. E Paulo diz o seguinte: eu quero visitar vocês novamente. E ele confiava que a graça de Deus ia dar a ele essa oportunidade através da oração da igreja. Perceba isso. Isso que está no versículo de número 22. Eu espero que por meio das orações de vocês eu lhes seja restituído. Paulo aqui não está fazendo aquela afirmação de autoajuda, né? Eu sei que vai dar certo. Ele está dizendo assim, eu sei que a graça de Deus opera porque vocês oram por mim, e a oração que vocês fazem por mim ela é capaz de mover essa situação, porque a mão de Deus, a graça de Deus vai operar através da oração da igreja. Ele crê na graça através da oração. Ele crê que era importante ele também ver aqueles irmãos. Ele é um homem do céu, mas ele é um homem que ama pessoas, gente que tem necessidade de amigos. No reino de Deus, amado, nós temos amigos. Mas eu já me feri tanto. Nós vamos ser feridos e vamos ferir, mas a graça de Deus nos cura, nos restaura, nos aproxima e não nos faz desistir de gente, de amor, de caminhar junto. Ainda Paulo sabia que a graça de Deus
sempre nos daria o presente de ter pessoas mais perto da gente. No versículo 23, nas saudações finais, Paulo fala: Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos e Aristarcos, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a vocês. Aqui você vê que a graça de Deus sempre vai preservar pessoas perto da gente, pessoas que vão estar mais próximas. Paulo aqui, ele não se vitimiza, dizendo assim: olha, tantas pessoas me abandonaram. No final de 2 Timóteo, ele está muito próximo da morte dele, preso em Roma. Você percebe que ele chega um momento, ele diz: todos me deixaram. Ele está fazendo um desabafo, mas logo depois ele diz: mas Lucas está comigo, o Senhor me assistiu com forças. Amado, a graça de Deus não vai fazer todo mundo te amar, te tratar bem e te ajudar, mas vai preservar pessoas mais próximas da gente. Amém. Às vezes uma pessoa na casa de Deus vai ser a resposta de Deus que você precisa, e ao invés de você idolatrar aquela pessoa, ou usá-la em comparação para poder, de alguma forma, culpar os outros, você vai perceber que foi a graça de Deus que usou aquela pessoa, ou um pequeno grupo, para te socorrer, porque no corpo de Cristo, assim como no nosso corpo, tem membros mais próximos que vão ajudar. Não pode, Deus jamais vai parar todos os membros do corpo para poder servir a um, mas Deus vai usando pessoas que estão mais próximas, vínculos, cooperando com o outro, e a graça de Deus chega a você, chega a mim, através de 1, de 3 irmãos, de 5 irmãos, que são expressão do corpo de Cristo e da graça restauradora, acolhedora do Senhor. Então Paulo reconhece que mesmo ele estando preso, a graça de Deus tinha deixado pessoas ao lado dele, membros que estavam mais próximos naquele momento, e ele conclui, versículo 25, dizendo: a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. A graça de Deus, esse favor que nós não merecemos, essa manifestação do seu amor por nós, que é constante, intenso, incondicional, nós não merecemos, mas a graça de Deus está sobre nós. E a Bíblia diz, amado, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ore por isso, desfrute disso. Pai, nós queremos te agradecer pela graça que já está sendo derramada sobre nós a cada dia. E nós pedimos ao Senhor: aumenta cada dia esta graça especial do Senhor, para que a gente possa ver a vida como o Senhor enxerga, como o Senhor revela, ver as provas debaixo do olhar da tua graça, que nos fortalece e nos encoraja. Olhar para as pessoas com o olhar da graça, que perdoa, acolhe, ama. Obrigado, Senhor, pela tua graça que nos alcançou. Nós queremos te louvar, te bendizer, porque pela graça somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem de nós para que ninguém se glorie. Obrigado, nós oramos e clamamos que venha sobre nós graça sobre graça, em nome do Senhor Jesus, porque a tua graça nos leva além do que a nossa força e a capacidade natural pode nos levar. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, Senhor. Glória a Deus.